Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu trouxe para vocês uma tag aqui, que é a tag da quarentena, que eu vi no canal Kabuki TV da Karine. Um abraço aí, Karine. Então, vamos ler aqui a primeira pergunta da tag. Você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o livro de uma série que te deixará preso neste mundo até o último volume. Bom, quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu não gosto muito de ler séries de livros. Mas às vezes acontece de eu ler um livro desses porque eu peguei inadvertidamente ou porque me interessei, quis ler, mas tenho certeza que não vou dar continuidade porque realmente não gosto de ficar preso. E um desses livros que faz parte de uma série, eu não sabia, é Encontro com Rama, do Arthur Clarke. Bom, Encontro com Rama vai contar a história de uma espaçonave e inicialmente pensava-se que era um meteoro ou um asteroide que vinha em direção à Terra. Na verdade, ele não estava indo em direção à Terra, ele estava passando pelo sistema solar a caminho do Sol. Manda uma outra espaçonave aqui da Terra investigar o que é Rama. E quando eles entram nessa espaçonave, que está totalmente vazia, começa-se o mistério. Na verdade, o mistério começa desde a primeira página, para saber realmente o que é, depois se descobre que é uma espaçonave e por aí vai. Então, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar ou no card ou o link na descrição para vocês acompanharem. Bom, a segunda pergunta da tag. Hora de experimentar leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Bom, existiram vários livros que me tiraram da zona de conforto. Mas a Virginia Woolf é uma dessas autoras, a Clarice Lispector também, que o James Joyce, que acaba tirando você dessa zona de conforto. E aí eu trouxe o livro Orlando, da Virginia Woolf. Esse livro foi escrito no século XX, no começo do século XX, e ele vai discutir uma questão que agora é muito comum, que está se discutindo muito, né? Ainda não é muito comum, mas está se discutindo bastante, que é a questão de gênero. A história de Orlando é a história de um nobre que, quando cresce, se apaixona por uma nobre russa também, tem esse amor, é uma paixão de inverno, e que ele acaba se decepcionando porque ela vai embora, não diz para onde vai, e ele não a encontra mais. O livro se passa em Londres. Bom, para resumir, porque tem vídeo também no canal, eu vou deixar o link na descrição, ele numa semana de delírio, quando acorda, já acorda uma mulher. E aí você vai ver o outro lado do que é ser uma mulher, depois de ter visto o que é ser um homem. Como em Virginia Woolf não tem uma questão temporal, essa história se passa em 200 anos. Ela começa em um determinado período e termina 200 anos depois. Tem filme também sobre esse livro, é um livro que eu recomendo, porque ele é muito poético, é fluxo da consciência, mas dá pra gente entender, não é esse bicho de 7 cabeças não. A terceira pergunta é a seguinte: você já superou todas as expectativas e se sente um leitor ávido? Indique um livro do seu gênero favorito. Então, um livro do meu gênero favorito são tanto ficção científica como romance que não é de ficção científica. E eu vou indicar Dom Casmurro. Esse livro aqui é da editora Abril, ele é bem antigo, ele traz também Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas eu indico Dom Casmurro, que é a história de Bentinho. Bentinho é um menino mimado que esteve entre a vida e a morte, e a mãe dele faz uma promessa, que quando ele crescer, ele vai virar padre. Quando se aproxima essa data dele ir para o seminário, ele resiste, mas acaba indo lá, conhece um rapaz chamado Ezequiel. O tempo passa e ele sempre foi apaixonado por uma menina que tem o apelido de Capitu, e é um amor de infância. E a Capitu conhece também ou Ezequiel, mas é com Bentinho que ela vai casar, porque é o grande amor da vida dela. Só que vai surgir aí uma desconfiança do Bentinho de que ela o traiu. Como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente nunca vai ter a certeza se realmente ela traiu ou não, porque ele é um narrador que você pode desconfiar, né? Ele é muito ciumento. Então é o grande mistério que o Machado de Assis deixa. Muito bom, recomendo. Literatura brasileira da melhor qualidade. Vamos para
Quarta pergunta. Esta é a sua quarta leitura e você está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Bom, para isso eu peguei um livro assim que você lê e não vai ficar refletindo muito. E esse livro que eu nunca tinha visto esse autor, comprei esse livro na rodoviária, um livro barato na época, e se chama Os Sete Crimes de Roma, do Guillaume Prévost. Bom, esse livro vai se passar em Roma no ano de 1514. Há poucos dias do Natal é encontrado a cabeça de um jovem sobre uma estátua do imperador Marco Aurélio, né? E assinado embaixo com sangue aquele que peca. Dias depois também é encontrado um outro corpo, a inscrição também em sangue, embaixo do corpo, Deus castiga. Leonardo da Vinci está nessa época em Roma e ele fica interessadíssimo sobre essa história. E junto com ele, um jovem médico que faz anatomia ainda, está terminando os estudos, chamado Guido. E os dois vão investigar os outros casos que vão se suceder. Olha, a história é muito interessante, é mistério do começo ao fim, e só pelo fato de você imaginar que ali está o Leonardo da Vinci, é claro que a gente sabe que isso tudo é ficção, é muito bom, é gostoso, então, ó, é um livro que realmente vai te afastar de qualquer ressaca literária, porque é suspense do começo ao fim, Os Sete Crimes de Roma. A quinta pergunta é: o fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que possa ler em um único dia. E aí eu indico o livro Cartas ao Jovem Poeta, do Rilke. Bom, esse livro ele é fininho e, na verdade, as cartas elas só vão até aqui. Essa edição que eu comprei tem também crônicas que o Rilke escreveu. Mas as cartas o Rilke não pensou em publicar. Na verdade, ele respondeu a primeira carta que o aspirante a poeta e escritor Capos mandou para ele, perguntando quais os conselhos que ele daria para uma pessoa que quer escrever. Então, Rilke, quando tinha tempo, ou seja, essas cartas demoravam a ser respondidas meses e meses, ele respondia ao Capos. E aí ficou essa correspondência, e quando o poeta morre, o Rilke morre, o Capos resolve publicar. E é um dos livros mais famosos que a gente tem notícia, pelo menos aqui no Brasil, é do Rilke. Vou deixar também o link na descrição aqui do vídeo, ou então o card, sobre a resenha, na verdade o comentário que eu fiz sobre esse livro, Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, que foi o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal. Bom, chegamos à sexta pergunta, que é: sua quarentena está na reta final e você precisa renovar sua animação de leitura. Indique um livro 5 estrelas que você favoritou. Bom, o livro que eu considerei 5 estrelas foi Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Esse livro, pessoal, é baseado em reportagens que a Svetlana fez. Ela é uma extensa reportagem em investigação sobre os resultados do vazamento nuclear em Chernobyl. É um soco no estômago, porque você aqui vai tomar conhecimento do que realmente aconteceu e percebe que a Rússia não estava preparada para um acidente nuclear, né? Porque na época os próprios cientistas russos não sabiam como lidar com esse vazamento. Então são muitas histórias reais, vale a pena ler. É um livro muito forte. E nós chegamos à sétima pergunta. Para fechar sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique um livro que superou suas expectativas. E um livro que para mim superou as expectativas e que eu comprei pela capa, mas não sabia que a história era tão boa, mesmo tendo lido a sinopse, Precisamos Falar sobre o Kevin. Esse livro é baseado também em histórias reais, apesar de ser totalmente ficção, e para mim a autora, que é a Lionel Shriver, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela,
ela deve ter se baseado naquele massacre de Columbine que aconteceu nos Estados Unidos, em que vários estudantes foram mortos. E é mais ou menos isso que o Kevin vai fazer. Então, o livro começa com a mãe dele escrevendo para o marido, dizendo justamente que eles deveriam ter conversado sobre Kevin. E aí é feito todo um flashback desde o momento em que ela ficou grávida e não aceitou a gravidez. Ela demorou muito a aceitar, apesar do marido querer aquele primeiro filho. Depois ela não conseguia ter paciência com o Kevin quando ele era bebê, porque ele chorava muito. E a relação deles, como é que se desenvolveu? Ela sempre na defensiva contra o Kevin. Tem momentos que ela se culpa e tem momentos que ela não se culpa pelo que aconteceu, que ela realmente o amava. Ela só não sabia como. Então o livro é um livro assim impactante, me surpreendeu muito e vale a pena ser lido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E não esqueça de apertar aquele sininho para saber sempre quando eu estou postando um novo vídeo aqui no YouTube. Comente e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!